Boa tarde, turma. Aqui é o professor de História, Rafael. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Esta semana nós faríamos a correção de uma atividade, porém eu vou fazer uma revisão que vai preparar vocês para um simulado, ok? Esse simulado a coordenadora vai já postar no grupo do WhatsApp, né? Os critérios, as regras, vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, o nosso trabalho hoje será revisar o conteúdo. O conteúdo é o capítulo 3, Revolução Industrial. Eu acredito que vocês já tenham tirado todas as dúvidas, porque há muitas aulas que a gente vem batendo nesta tecla, falando sobre isso, né? Mas qualquer dúvida pode colocar no WhatsApp. Bom, o conteúdo que será cobrado vai ser o capítulo 3, das páginas 31 a 38, Revolução Industrial. Eu peço que vocês acompanhem o vídeo com o livro aberto, que fica até melhor para vocês entenderem, porque no final do vídeo, no final da aula, tem uma atividadezinha para responder. A Revolução Industrial, eu destaquei alguns pontos que serão os mais cobrados no simulado, né? É importante que vocês aprendam esses pontos aqui. O conteúdo ele tem mais alguns tópicos, porém eu selecionei esses que são os que eu considero os mais importantes. Então, assim, o aluno ele tem que saber onde e quando teve início a Revolução Industrial. É o primeiro ponto, né? Para quando um dia vocês forem falar ou resolver alguma prova, tá sabendo onde e quando aconteceu. O segundo tópico é do artesanato à maquinofatura. É entender que as coisas antigamente eram feitas de maneira artesanal e passaram a ser feitas agora pelas máquinas, né? O terceiro ponto é falando um pouco sobre essas máquinas. O próximo ponto é as mudanças na sociedade e na economia, entender um pouco o que é que mudou, né? E o último ponto são os impactos da Revolução Industrial. Então vamos lá, vamos dar início. Abram aí na página 32. Na página 32 diz onde iniciou esse movimento chamado Revolução Industrial. E quando começou. Eu até escrevi para vocês aí. Em cima do mapa, século XVIII, na Inglaterra. Por que aqui tem esse mapa do mundo aqui? Porque eu queria dizer para vocês que a Inglaterra é um país da Europa, do continente europeu. Então eu coloquei esse mapa do mundo com todos os continentes, para vocês se situarem, para vocês saberem. E para vocês saberem que a Inglaterra fica na Europa. A Europa está aí acima da África e do lado da Ásia. Ok? Na página 32, logo no início, na primeira linha, diz o seguinte: a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra por volta de 1760, foi um conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem as mercadorias. Pronto. Para ser mais fácil, eu vou dizer que a Revolução Industrial foi a invenção das máquinas. Foi quando os homens começaram a inventar novas maneiras de fabricar as coisas. Então, se na prova tiver assim, marque a opção correta, a Revolução Industrial foi. E tiver lá, foi um movimento que teve início no século XVIII na Inglaterra e consistia na transformação da maneira de produzir, então essa é correta. É só vocês lembrarem, os homens agora estavam produzindo de outra maneira. Do artesanato à maquinofatura, ainda na página 32. Esses três pontos mostram a transformação da maneira de produzir. Tudo era produzido de maneira artesanal. Então, o que é o artesanato? Eu até digitei, coloquei aqui para que fique mais fácil. Artesanato. As tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. Por exemplo, no caso de um sapato. O sapateiro, ele sabia criar um modelo, cortar, costurar e colar o couro. Ou seja, no artesanato, uma pessoa sozinha faz todas as etapas do produto.
Quando chegou no século XV, alguns grandes negociantes ricos tiveram uma ideia. Passaram a pegar trabalhadores e reunir esses trabalhadores em grandes oficinas. Em vez do trabalhador fazer lá na casa dele, os grandes negociantes faziam grandes galpões, grandes oficinas e botavam esses trabalhadores para trabalhar para eles lá. Mas ainda não existiam as máquinas, porque era século XV. E as máquinas só foram surgir no século XVIII. Né? Vocês lembram que eu disse há pouco tempo. Então essa produção era feita com as mãos. Por isso o nome é manufatura. Quando chegou no século XVIII, ocorreu o surgimento de máquinas. Primeiro feitas de madeira, depois de ferro. E aí o jeito de produzir ele mudou. Agora o nome é maquinofatura. É a produção a partir do uso de máquinas, está escrito aqui. Diversas pessoas foram substituídas pelas máquinas. Agora uma máquina só fabricava o que várias pessoas fabricaram. Então houve desemprego, muitas pessoas perderam seus empregos porque elas foram substituídas pelas máquinas. As pessoas não mais trabalhavam em casa ou em oficinas. Passaram a trabalhar nas fábricas. É o surgimento das fábricas. As máquinas. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas foi a indústria de tecidos de algodão. Então, a primeira indústria que trabalhou com máquinas foi a de tecido, para fabricar roupa. Por que os empresários se interessaram por este produto? Porque havia uma procura muito grande. A população na Europa estava aumentando na Idade Média. Estava produzindo mais alimentos. As pessoas estavam vivendo melhor, tendo mais filhos, vivendo mais. Então, se a população aumentava, aumentava também a procura por roupas, por tecidos. Então, era um produto que os empresários viram que ia vender muito. E aí eles foram tão espertos e começaram a dar prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. Fiar e tecer é relacionado a tecido. É para fazer tecidos. Então eles queriam máquinas melhores, mais potentes, mais rápidas. E para isso eles começaram a dar prêmios em dinheiro. Inicialmente as máquinas eram feitas de madeira. Só que depois, para poder usar o vapor, a madeira não suportava. Então elas foram substituídas por máquinas feitas de ferro. Algumas mudanças. Na página 36 fala de mudanças na sociedade. As duas principais mudanças são essas daqui. Eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais fácil. Uma foi a consolidação do capitalismo. Vejam só, capitalismo é a busca do lucro. Capital significa dinheiro. É quando os empresários começaram a perceber que as fábricas, que as máquinas, que a maneira de produzir com as máquinas gerava muito lucro. Então tudo passou a ser baseado no lucro. Quanto mais lucro, melhor. Não é isso? Então hoje a nossa vida é regulada pelo capitalismo. Muitas vezes a gente pensa no lucro, no que nós vamos ganhar. Então foi o surgimento, não foi o surgimento, foi a consolidação, foi a força. O capitalismo ganha força com a Revolução Industrial. As máquinas começaram a substituir as pessoas. Então, por exemplo, se um dono de uma fábrica pagava 10 funcionários, agora ele comprou uma máquina, paga só um para mexer na máquina e a máquina faz o trabalho de 9. Ele não precisa pagar o salário para a máquina. Né? Então isso é o capitalismo, é a busca do lucro. Muitos empresários não se importam com essas pessoas que ficaram desempregadas, eles querem é lucrar. Né? Não são todos, mas grande parte deles. E aí houve a outra mudança, que foi o surgimento das novas camadas sociais. Uma é chamada de burguesia, vocês já sabem, são aqueles comerciantes que ganharam dinheiro comprando e vendendo mercadorias. Agora eles são os donos das máquinas, os donos das fábricas. E a outra é o operariado, ou seja, o operário é aquele que vende sua força de trabalho.
Ele trabalha na fábrica em troca do salário. E aí teve outros impactos, né? Alguns dos outros impactos, o aumento da população, porque agora a população tinha produtos melhores, produtos mais baratos, já que se produzia muito. Houve o crescimento dos transportes terrestres, porque houve a invenção da locomotiva a vapor, nós vimos em outra aula, não é isso? E houve o desenvolvimento dos transportes por rios e mares, porque houve a invenção do barco a vapor também, não é? E para finalizar, eu coloquei aqui 6 perguntas que vão ajudar vocês a treinar para o simulado. São perguntas muito fáceis que tanto estão no livro, no capítulo, como estão no próprio vídeo. Por exemplo, a primeira tem onde e quando, eu falei no começo. O que foi a revolução? Foi a invenção das máquinas, né? O surgimento de máquinas para produzir o que nós precisamos, né? O que nós queríamos comprar, né? O surgimento das máquinas como meio de produção, não é isso? Então todas essas perguntinhas são fáceis e estão no livro. Façam porque vai ajudar no simulado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no WhatsApp. Uma boa semana a todos e boa sorte.